Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa tem a função de levar informações para a comunidade de Rio Preto. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da faculdade, chefe da unidade de transplante de fígado do Hospital de Base, e pelo professor Domingo Marculino Braille. O professor Braille é professor emérito da Unicamp, da FAMERP, é nosso pró-reitor de pós-graduação. Hoje, sem sombra de dúvida, nós temos uma lacuna nesse programa, porque o professor Braille não pôde comparecer devido a uma atividade acadêmica em outra instituição do nosso estado. Bem, este programa chama-se Saúde e Companhia também, porque além de nós sempre temos aqui na bancada uma pessoa com experiência em sua área que pode trazer informação para o bem-estar do seu paciente. E hoje nós temos aqui a professora Nádia Antônia Aparecida Poletti. Ela é nascida aqui na região, ela é formada em Bauru, é professora de enfermagem há mais de 20 anos na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Ela tem uma atuação acadêmica extensa, tanto na graduação como na pós-graduação, e ela tem uma linha de pesquisa muito interessante a respeito de regeneração e também tem uma experiência muito grande em pacientes que têm a necessidade de uma assistência domiciliar. O paciente acamado, imagine se você que está nos assistindo não tem nenhum paciente acamado em casa, com certeza você terá. Nós temos uma longevidade dobrada nos últimos anos e com certeza ao final da vida nós sempre vamos ter algum parente que necessita dos cuidados. Então, é um prazer enorme falar aqui com a professora Nádia Poletti e eu gostaria, professora Nádia, que você passasse a informação desses cuidados básicos que os familiares devem ter com esse paciente acamado. Por favor. Olá a todos, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. O paciente acamado, o paciente que está sendo cuidado no domicílio, ele precisa ter cuidados de higiene, cuidados com a hidratação da pele, com a alimentação. Ele precisa de movimentação no leito e ele precisa, de maneira geral, de cuidados que protejam, né, a sua integridade de maneira geral. Um outro cuidado importante também, que é a questão da medicação no horário certo e nesses pacientes também é muito comum a formação de feridas e de lesões de pele. Bem, mas vamos começar então com a questão da higiene. A higiene, de preferência, esse paciente precisa tomar banho no chuveiro, porque é o banho que vai trazer mais conforto, mais prazer para ele e vai realmente limpar o corpo. De que forma que isso pode ser feito? Esse paciente pode ser levado na cadeira de rodas, ou mesmo pode ser levado pelos familiares até o banheiro numa cadeira adaptada, onde ele possa ser lavado, bem higienizado. Esse risco também do transporte, então tem que ter pessoas formadas, capacitadas em fazer esse transporte. Não necessariamente formadas, mas existem muitos cursos atualmente, doutor Renato, que são voltados para cuidadores, para cuidadores domiciliares. E não são cursos só que preparem a pessoa para por exemplo, para o cuidado profissional, os próprios profissionais. E existem serviços privados, serviços domiciliares, operadoras de saúde privadas, que ensinam esse cuidado antes do paciente sair do hospital. Não só serviços de saúde privado, operadoras privadas, mas também, por exemplo, lá no Hospital de Base, onde eu atuo, existe uma alta que é chamada alta qualificada. Não sei se o senhor já ouviu falar sobre isso lá. Então é um movimento muito recente de alguma forma, onde esse paciente vai receber, esse familiar vai receber todas as orientações que ele precisa. Então o cuidado para tirar esse paciente da cama, colocar numa cadeira, levar até o banheiro, né? O banheiro, ele precisa de alguma forma estar adaptado às necessidades do paciente e assim, hoje nem é necessário fazer o curso, né? O hospital já fornece esse serviço estando o paciente internado. Então, como ele sair da cama,
como levantá-lo da cama sem machucar, sem causar lesão nenhuma. O paciente também é estimulado, se ele tiver uma movimentação, a fazer, a se lavar, a se ensaboar, a se enxaguar, enxugar, né? Porque senão ele acaba perdendo essas funções também. Ele tem que fazer alguma coisa por ele. É óbvio que tem que ser aquele que pode. Essa adaptação que a professora Nara está falando aqui, por exemplo, se você vai construir uma casa, você tem que pensar que vai ter uma pessoa acamada em sua casa. Então, esse banheiro precisa ser ampliado, a porta do banheiro, não é? Você precisa também, e é muito bom o hospital de base sempre contribuindo, que atua, nós mesmos dirigimos um grupo, nós temos uma atuação multidisciplinar, uma sala de espera para acolher nossos pacientes, e essa informação é extremamente importante, que o hospital de base, junto com sua equipe multidisciplinar, está formando também, ajudando essas pessoas que terão a necessidade de assistir um ente querido na cama, que é chamada de alta qualificada. Isso é extremamente importante. E se uma pessoa, professora Nádia, está nos assistindo agora, tem alguém já acamado em casa e precisar dessa assistência, nós estamos preparados para isso? Ou seja, dá para procurar o setor de enfermagem e pedir uma orientação? Sim. Existe também na prefeitura o serviço municipal que é chamado SAD, Serviço de Atendimento Domiciliar. E esse serviço também é gratuito, né? Porque é um serviço público. E as enfermeiras, a equipe interdisciplinar, a equipe multidisciplinar, eles vão até a casa do paciente e ensinam também, né? Se a pessoa não tiver tido esse treinamento no hospital. De forma geral, o setor público ele está assim bem amparado nesse sentido. Os enfermeiros, os fisioterapeutas, os fonoaudiólogos, psicólogos, os médicos da família, de certa forma, estão bem organizados nesse sentido. E o serviço de atendimento domiciliar da prefeitura é muito interessante porque eles podem procurar o postinho, né, da UBS da região deles e o pessoal da UBS vai entrar em contato com o SAD para que faça uma visita na casa desse paciente acamado. Quer dizer, essa primeira busca pode ser no posto de sua referência na rede. Mas se não houver essa possibilidade, sempre lá no hospital, quando dá alta desse paciente, ele recebe um telefone para contato, tá? Esse telefone é lá do hospital de base e eu sei que esse serviço tem surtido muito efeito junto aos pacientes da neurologia, que são pacientes que normalmente necessitam desses cuidados, né? E tem consequências assim muito sérias da doença. Bem, o telefone do hospital de base é 3201-5000. Quem quiser mais informações pode entrar em contato. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos rapidamente. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora a zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Olá, amigos e amigas, São José do Rio Preto, estamos voltando no segundo bloco, conversando assim com a professora Nádia Poletti, e ela nos passou a informação do SAD, o Serviço de Assistência a Domicílio, que qualquer paciente familiar que tenha o seu doente acamado pode procurar no seu posto de saúde. Eu gostaria também de perguntar, professora Nádia, esse SAD, ele não dá só o atendimento de enfermagem, ele tem, por exemplo, terapia ocupacional, tem fisioterapia também? Tem. A equipe interdisciplinar é composta pela enfermeira, pelo psicólogo, pela fisioterapeuta. Eu acho que eles têm terapeuta ocupacional, fonoaudióloga
Ou seja, todos os membros da equipe interdisciplinar, e o médico, inclusive, né? Eu gostaria de, agora tocar num assunto interessante, que esse é o dia a dia, é um foco, inclusive, de pesquisa da professora Nádia, que é a úlcera de pressão. Imagine, o paciente ele fica deitado o tempo todo, e isso provoca uma úlcera chamada úlcera de pressão, que eu gostaria que ela explicasse o que é, como prevenir e como cuidar. A úlcera por pressão é uma úlcera que acomete principalmente pacientes acamados, que têm pouca movimentação, que não se movimentam sozinhos, precisam da ajuda para se mobilizar e que têm problemas de sensibilidade na pele. Particularmente os que não se movimentam e os que têm falta de sensibilidade têm úlceras tem uma prevalência, uma quantidade de úlceras muito maior do que aqueles que se movimentam ou do que aqueles que ainda têm algum grau de sensibilidade. A úlcera por pressão, o local do corpo onde ela é mais comum é na região sacral, na região bem no fim da coluna, né? Acima dos glúteos, né? Isso. E nos glúteos também, porque o paciente fica na posição sentada. E se esse paciente não for tratado adequadamente, não for movimentado de forma adequada no leito dele, na cama dele, essa úlcera ela pode aumentar e levar à infecção do osso, que é chamada osteomielite, e ela fica tão profunda que qualquer tratamento que vá ser feito nesse paciente é muito doloroso para o paciente, é muito dispendioso para a família e de um custo muito elevado. Professora Nádia, qual é quer dizer, ele para não ter essa úlcera por pressão, ele precisa de uma movimentação. Qual seria o tempo ideal que esse cuidador deveria mobilizar esse paciente para ele não ficar em uma posição só? O paciente pode ficar na posição lateral, com uma certa inclinação, né, dessa forma aqui, com um travesseiro aqui nas costas. Mobiliza o paciente e põe o travesseiro. Isso. Ele vai ficar mobilizado para cá, ou ele pode ficar assim, inclinado com uma parte da frente. Tá. Ele pode ficar sentado, né? Quando ele estiver deitado, a perna pode ser dobrada também para aliviar a pressão dessa região que eu falei, que é a região sacral. Deve ter um coxim nas pernas para dobrar, isso que é recomendado. Isso mesmo, é isso que é possível. Ou travesseiro mesmo, se não tiver nenhum dispositivo. Ele deve ser mobilizado a cada 2 horas. Isso, assim, tem evidências muito fortes de que o paciente, a pressão que ele tolera nos tecidos dele, na pele, e a pressão que o osso faz sobre a pele, e a pele sobre a cama, a cada 2 horas ele deve ser mudado de posição. Então, assim... Olha que informação importante, né? Então, se você está cuidando de um paciente acamado, a informação é que a cada 2 horas ele seja mobilizado lateralmente. Exatamente. Lateralmente, ou ele pode ser sentado, onde ele pode ficar durante 2 horas. E quando ele estiver sentado, é importante que se reposicione ou se distribua melhor o peso desse paciente. Já que ele não tem movimento, ele precisa ser mobilizado. Então, ele pode ser mobilizado, ele pode ser reposicionado para um lado, para o outro. A gente ensina também o paciente a debruçar sobre a mesa, né? Para ele aliviar a pressão da sacral. E assim, uma outra coisa que eu acho que é de suma importância, o paciente deve ser bem hidratado, com hidratação com água mesmo, né? Principalmente nesses dias muito quentes, porque a pele é o órgão que mais sofre quando falta água. Ela resseca muito e ela se abre muito facilmente, né? Ela abre fissurazinhas muito facilmente. Isso é porta de entrada, né? Exatamente, é o início de uma úlcera por pressão. E uma coisa que é importante, eu acho que para que todo mundo fique alerta, a pessoa acamada, o cuidador, ele deve olhar, observar todas as proeminências ósseas do corpo desse paciente. Então, a sacral, essa região da coxa,
que é onde também dá a região das costas, omoplata, a orelha, o occipital, a cabeça aqui atrás, o calcânio, quando ele fica... Qual seria o primeiro sinal para esse cuidador, nessa mobilização, ele olhar, assim, dizer, olha, aqui é possível que esteja formando uma úlcera de pressão? Qual seria o primeiro sinal que você orientaria para o observador? Na verdade, quando você percebe uma área vermelha na pele, você já tem que desconfiar na proeminência óssea, você já tem que desconfiar da úlcera por pressão. Aí você faz uma pressão naquela área, se ela não ficar branca, é porque você já tem dano ao tecido, você já tem uma úlcera se formando aí. Então a gente diz que é uma área de pressão vermelhinha que não embranquece. Nas pessoas que tem uma cor mais morena, a pessoa morena, ela pode enganar, o negro pode enganar a gente. Então você não vê essa cor avermelhada. Hiperemia, vermelho. Isso, você não vê o vermelho, mas você sente uma área endurecida e mais fria. Tanto que é tão mais difícil a gente detectar mais cedo a úlcera por pressão nas pessoas negras, que assim, as pessoas negras têm uma incidência maior de grandes úlceras por conta dessa dificuldade desse sinal que o cuidador... Tá. E a partir daí, você observou, nós temos um paciente acamado, esse paciente deve ser mobilizado a cada 2 horas e de repente o cuidador observa essa hiperemia. Eu pergunto, qual o próximo passo para evitar o desenvolvimento da úlcera? Mas essa pergunta vai ficar para o próximo bloco. Vamos para o intervalo e voltamos rapidamente. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora a zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia, hoje aqui na companhia da professora Nádia Poletti, que está passando informações extremamente importantes para quem tem pacientes acamados. Então, a pergunta que ficou no bloco anterior, ela passou a informação aqui para nós, que na hora que você mobiliza esse paciente, você observa uma hiperemia. Ela também passou a informação que os nossos irmãos de cor negra, é difícil fazer essa observação, porque nós não temos, podemos perceber essa hiperemia. E a pergunta que ficou no ar é, qual o próximo passo? Essa pessoa observou que no negro está endurecido, ou que nas outras pessoas está essa hiperemia. Qual o próximo passo que o cuidador deve ter? Por exemplo, pode comprar uma almofada e usar? Aquelas redondas que protegem? Tipo rosca, né? Isso. Não deve. Porque essa almofada ela vai fazer uma pressão lateral em toda a volta da pele e aí a tendência é aquele tecido, aquela pele se danificar mais ainda. Então não é aconselhável usar nem a rosca de gel, nem a de espuma, nenhuma dessas. Tá? Quando o paciente deitado. Antigamente usavam boias, né? Isso. Umas boias de água. Câmara de ar e colchão de água. O colchão de água também não é indicado, porque na madrugada a água esfria e o paciente esfria o corpo do paciente, e aí cai o metabolismo e é pior ainda, né? Então não se usa. Existe algum colchão recomendado? Casca de ovo? Sim, é o colchão caixa de ovo, que é um colchão, ele é piramidal, parece que ele tem um desenho de uma pirâmide, numa densidade apropriada ao peso do paciente. Então aqueles colchões fininhos, eles não são apropriados, né? Por conta porque a densidade é tão pequena que o paciente vai sofrer pressão da mesma forma. E o que mais funciona no paciente que está começando com úlcera por pressão na realidade, a mudança de decúbito.
é a mudança de posição. E não se pode esquecer disso, porque é muito mais fácil você prevenir uma úlcera e depois ter que tratar aquela úlcera enorme, né? Uma úlcera grande que causa um sofrimento danado para todo mundo. Uma coisa assim que pode ser feita, uma ação que pode ser feita, é a hidratação da pele. Além da água que o paciente ingere, hidratar com algum creme ou com algum óleo. Normalmente a gente usa o óleo de amêndoa, né? Ou óleo de girassol, mas não pode ser um óleo de cozinha. Tem que ser Isso é só na pele, não na úlcera. Né? E só glicerina, uma vez por dia. E glicerina também teria um bom resultado. Esses hidratantes à base de glicerina, não? Ou de amêndoa é melhor? Então, a glicerina, ela também pode ser utilizada, como a vaselina também pode ser utilizada para melhorar a hidratação da pele. E uma coisa assim que é muito importante, naquele paciente que usa fralda. Se você junta a não mudança de posição, a umidade causada pela urina e as fezes, né, isso faz aumentar ainda mais o tamanho da úlcera por pressão. Então o ideal é passar mesmo o óleo nessas áreas também, nas áreas genitais, porque você vai ter uma proteção a mais. Existem atualmente cremes que são chamados cremes barreira. Existe um que é fabricado aqui em Rio Preto, inclusive, que ele é muito bom para isso e ele tem um preço acessível. Mas ele é usado antes da úlcera, na hora que está a hiperemia. Depois da úlcera ele é indicado também? Depois da úlcera você passa, inclusive, na pele ao redor e na região dos genitais, para manter uma barreira protetora, né? Que a gente fala, que é o que o hipoglós fazia, mas não se recomenda passar o hipoglós numa pessoa já adulta, idosa, pela dificuldade depois de tirar, porque cada vez que você passa, você tem que tirar o hipoglós, né? Depois que esse paciente desenvolve a úlcera, essa mudança de decúbito continua ao mesmo tempo, a cada 2 horas? Sim, a cada 2 horas. Porque se ele ficar deitado, ele vai essa úlcera vai aumentar. Se ele ficar naquela posição sempre, a úlcera vai aumentar. E assim, os pacientes que são cadeirantes, eles têm uma facilidade muito grande de ter úlceras na região isquiática, nas nádegas, em cima de onde eles ficam sentados mesmo. E eles gostam de ficar sentados, né? Observando, porque muitas vezes é o que eles têm para fazer no dia a dia. A integração com o ambiente Exato, é muito isso. melhor. Mas eles têm que se deitar também, agora, a cada 2 horas. Uma das suas preocupações, professora Nádia, é com a complicação, porque nós estamos discutindo aqui, primeiro tem a pele, depois subcutânea e depois tem óssea atrás, região óssea, sacro, etc., que quando ele infecta é uma complicação extremamente grave e preocupante. Você poderia explicar qual é essa complicação, por favor? Porque a úlcera, ela vai aprofundando, à medida que você não vai cuidando de forma adequada, ou seja, à medida que você não vai reposicionando o paciente no leito a cada 2 horas, essa úlcera aumenta. Ou ele fica sentado a maior parte do tempo, a úlcera aumenta. Na cadeira, o paciente, como eu expliquei, pode ser reposicionado também. E além de atingir a pele, o tecido subcutâneo, que é a gordura, muitas vezes o osso fica à mostra também. Tamanha a profundidade da úlcera. E esse osso, estando à mostra e num paciente acamado, que já tem as dificuldades nutricionais e digestivas, de absorção que ele tem, é muito fácil ele ter uma infecção no osso, que é chamada osteomielite. A partir da osteomielite, ele vai ser tratado, mas é muito difícil de se curar a osteomielite, né, professor? Sem dúvida. O senhor conhece isso. E muitas vezes, quando na perna, há uma necessidade de fazer desarticulação da perna, principalmente na região trocantérica, né? Na hora que tem essa exposição óssea, existe algum curativo que possa prevenir, ou seria a higiene? Eu acho que seria fundamental, né, porque a contaminação, principalmente no saco, essa pasta, essa pomada protetora que você comentou, teria alguma função em diminuir
Na verdade, o senhor vai usar, a gente usa o creme barreira na pele íntegra. Tá, que é isso, ao redor da ferida. Quando ele tem uma úlcera infectada, com os tecidos infectados e o osso infectado, a gente tem produtos que a gente usa para diminuir a microbiota local. Então, são inclusive produtos assim que já são comprovadamente muito interessantes para essa situação. Então ele vai ser visto pelo médico, vai usar o antibiótico e a gente vai usar esse antimicrobiano no local da ferida. O PHMB é um produto que assim foi desenvolvido recentemente e ele tem dado bons resultados, né? Sempre quando é feito o tratamento com antibiótico. Os sinais que a gente percebe é a supuração, uma grande quantidade de pus que sai pela ferida, né? E a gente percebe que esse pus também, ele sai pelo osso e muitas vezes a perda óssea, perda de pedaços de osso mesmo. Então é um quadro bem dramático, né? Para quem cuida e para quem está vivendo. É uma complicação muito grave, com mortalidade, difícil de cura, difícil de antibiótico penetrar. Então, mais uma vez, o grande tratamento é a profilaxia. Todos nós que tenhamos alguém em casa, nós devemos nos preocupar com o cuidado básico, a prevenção, que esse é o papel de todos nós que trabalhamos com a saúde, fazer a prevenção. Professora Nádia, eu gostaria de agradecer e pedir que você deixasse uma mensagem aqui para o nosso telespectador, por favor. Bem, como uma enfermeira, cuidadora, né, de pacientes com feridas, o grande problema que a gente tem vivido, a situação mais crucial e mais dramática que a gente tem vivido é com pacientes com úlcera por pressão. Porque eles não conseguem, por eles só, se movimentarem, se cuidarem, por mais que a gente ensine a ele, né, a família tem que participar disso de uma forma muito firme, né, e ter o propósito de não deixar aquela úlcera aumentar ou não deixar essa úlcera se instalar. A gente vive atualmente uma epidemia de úlcera por pressão. Não é só aqui no Brasil, não, é no mundo. No mundo. E o cuidado preventivo, ou seja, a mudança de decúbito, é o cuidado mais simples e mais eficiente que a gente tem. E poderia prevenir, né, essa situação tão dolorosa que é a formação de uma úlcera. O que a professora Nádia está falando, nem todos os doentes que estão acamados têm conexão. O doente que tem Alzheimer, por exemplo, Alzheimer avançado, ele não vai conectar. Então é aquele ciclo da vida que eu tenho até um amigo que diz que no dia que encontrar o Criador vai conversar com ele, porque ele não nos fez nascer, por exemplo, aos 90 anos e viria até a fase da tenridade. Claro que a vida não teria graça, né? Porque nós sabemos o que existe agora, o amanhã, daqui a um minuto, nós não sabemos, e esse aqui é o mistério da vida. E tem um pesquisador, chama aqui Dennis Wright, ele teve um diagnóstico há muitos anos de tumor de cérebro, e claro que a família sempre pede, doutor, quanto tempo vai viver? E nós temos alguns dados estatísticos. E ele foi superando as barreiras e vivendo mais e mais do que a previsão médica tinha passado para ele. E ele, quando ele percebeu que ele estava morrendo, ele escreveu algumas coisas. E uma das coisas que ele escreveu, que eu acho fantástica, eu vou ler aqui agora. Ele fala, e aqui a prova está aqui, a professora Nádia, ela é interessada no paciente, ela faz pesquisa básica. Semana passada estávamos discutindo trabalho de pós-graduação de seu aluno, onde ela estuda isso em animais. Mas o Dennis Wright, ele escreve assim: não perca a sua vida em um trabalho que você odeia. A vida é curta demais para você só vivê-la à noite e nos finais de semana. Ou seja, nós temos que trabalhar com amor, é isso que dá o prazer, não é? O trabalho tem que ser também uma diversão para que todos nós possamos desfrutar mais da vida. Obrigado a todos, paz e saúde.